muito a vida dela e é muito gratificante, entendeu? A minha irmã também. Minha irmã, eu disse, Kátia, agora eu não vou mais aperrear a Marisa, não. Como tu já sabe meu problema, e contigo é mais rápido, mas minha irmã ainda não tem ainda comigo, Sim. né? Mas minha irmã tem um jeito com outras pessoas. Mas comigo ainda, aí eu digo, vamos na Marisa. Mas dá E deu certo, bom. continua assim. Não, procura. A gente precisa de ajuda todos os dias, né? Sim. Hoje eu sou mentora dos meus filhos. Ah, olha Vê. que bom. É Então, o que eu pretendo, porque eu tenho dois. Não dá para ficar. eu tenho três bênçãos. Não, mas Oh, meu Deus. o que você precisa contar é que eles querem trabalhar para pagar mentoria para você. Fala a verdade. Ah, é. Não, eles ficaram preocupados porque não me viu mais no telefone, porque eu trabalhando muito. Ô, mãe, aí, mas eles já viram agora, né? Estão tudo lá, um dormindo e o outro lá um fingindo que está dormindo e os dois estão lá na sala. Viu eu no telefone e já viu eu caçando fone, essas coisas e fez. Deixa a mamãe quieta. É o momento dela. Já Porque entendem. É o é, momento dela. é que eu era uma muito estressada, eu não sabia ser mãe, Nossa. entendeu? Até nisso eu aprendi. Hoje eu converso com meus filhos, eu dou a minha Ah, opinião, eles deixam eu participar. Isso é muito bom e eu não sabia que eu podia, que eu era capaz. se fecha tanto para a Né? vida que deixa de ver as coisas que é capaz, né? Exato. Então, ela mudou, essa mulher mudou a minha vida. Eu imagino. Ê, A minha Glória! como Vai, pessoa vamos no lá. meu Peraí. trabalho e na minha casa. Eu sei que como que é isso. Tem uma pessoa que está aqui também, que é a Ju. Ela que me colocou no grupo. Oi, Ju. Ela que me colocou no grupo, assim, toda vez que eu tô perdida, e socorro, eu grito ela. Ela já me ajudou muito, assim, ela já me tirou de buracos muito grandes, assim. Só que eu sinto que dessa vez eu preciso de mais ajuda, em Mas, uma outra parte que não é da Ju, mas assim, ela é formidável, ela já me ajudou muito. E apareceu a Marisa. Então, e num grupo assim fantástico, sabe? Então, nada é por acaso, realmente Deus une, né, as pessoas. E eu sempre falo para Ju, sim, é, que não é por acaso que a gente se conheceu. Enfim, e eu tô no momento em que a Marisa foi para mim assim um ponto de luz, então tô muito ansiosa por esse contato. mas vai ser É, bênção, você vai ver. Mas olha, Há o que eu muito quero que você. tempo ninguém via meu sorriso, sabe? Muito tempo ninguém via meu sorriso. E Ah, depois sei como é que isso. tudo, tudo que aconteceu depois de tudo isso, onde eu trabalho num reparto, então eles dizem que meu sorriso ilumina o reparto. Aí eu digo, ai, gente, mesmo com dor, mas vocês acham que. Então tá, mas eu já nasci. Eu digo, então tá bom, já vou entrar rindo. E É. é gostoso quando a gente se cura. Não, Quando na a hora que gente eu se entrei, que eu cura vi todo mundo realmente. rindo, assim, a frequência já tava. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Assim, todos aqui, a gente vê aqui na tela do computador, todo mundo sorrindo, todo mundo. Eu falei, gente, que incrível, o que está acontecendo? É Não muito tem bom. é como porque você não todo mundo rir. está de férias, é isso. Tô não, amiga, tô não, não tô de férias. Eu sou escrava, ó, preta de enxerida. Mas me botaram nos plantão matina e noite, igual doido. Vou para trabalhar, volto, dou comida aos meus filhos, volto de novo. Mas amém. 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 É que todo mundo deixou de ser problemático. Eu ainda continuo problemático, É, mais menos, aprendendo É. cada dia. Mas como foi, Marisa, eu te disse, quando eu te conheci, eu disse que eu mesma não me suportava mais, né? A palavra da Sandra é essa. Eu falei assim, Sandra, mas qual é a tua pergunta? O que que você, qual que é a tua queixa? Mas não é que eu não me aguento esse sorriso ali, ó, de canto a canto. Era eu não me aguento. E assim, gente, que a gente chega a um limite que a gente não se aguenta. Porque existe, todos nós temos um padrão de funcionamento. E é isso hoje que eu vou falar para vocês. Um pouquinho vou mostrar os traços, mas eu quero que vocês entendam que cada uma de nós que estamos aqui. Gente, eu esqueci, Thalita, seja bem-vinda. Kátia, Avelina, sejam todas bem-vindas, tá, meninas? Se eu não falar é porque eu não estou vendo o nome de todo mundo.
Mas o que eu quero que vocês entendam é, todos nós que estamos aqui temos um padrão de funcionamento diferente. Ponto. Eu posso até gostar de comer macarrão como todo mundo, mas eu sou diferente. Eu quero um macarrão com molho, outro quer um macarrão sem molho. Eu estou acostumada de comer carne seca com farinha. Tem gente que mora em São Paulo que não gosta de carne seca com farinha. O problema dele é isso. Adoro. Eu sou baiana, então cada um de nós, Adoro. então, você viu? Tem uma forma de funcionar. Então, é inútil que eu queira que eu funcione como funciona a Ju. É inútil eu querer que eu funcione como funciona a Rô. Eu não vou funcionar. Então, hoje eu quero que vocês entendam isso para vocês saírem daqui tirando um peso das costas de vocês. Quando eu disse para Marisa, ela está com o nome de Marisa, mas acho que é a Marisa. Falou. Acho que é a Margot que está falando, né? Mas assim, Peraí, deixa eu fechar o não, bico. não, pode deixar, Sandra, pode deixar. Eu pensei que estava falando com a gente aqui. Então, quando a gente, por exemplo, entra como a Cris, como a Sandra, que não estavam mais se suportando, gente, a gente já engoliu tanta coisa, mas tanta coisa que ou a gente abre mão de tudo e vai cuidar da gente, ou a gente vai explodir como doença. Porque elas estavam a ponto de explodir. E aí entra a inflamação. É porque tem a Ana não está aqui, mas a Sandra passou por isso. A gente chega uma hora que o corpo da gente incha, você engorda. Segundo a gente está engordando, mas não é engordar, tá? A Silvilene está aqui, ela é uma esteticista maravilhosa, ela sabe muito bem dizer o que é um processo inflamatório. A mente da gente é tão tremenda que ela começa a inflamar a gente inteira. Você às vezes se sente gigante quando não é gordura. É inflamação. É inflamação. Causada do quê? De tudo aquilo que você está colocando dentro de você. Exatamente. Então, às vezes a gente fala assim, ai, mas eu tô bem, tá tudo bem, eu tô aqui, eu tô ajudando todo mundo. Gente, essa é a fala que a gente mais sente. Não, eu tô bem. Ai, minha mãe tem um problema, mas eu tô lá, eu ajudo, meu, carregando todo mundo, pai, mãe, filho, todas as costas. E isso tudo faz bem para quem está fazendo, que acha que faz bem, mas não faz bem. Tá destruindo a pessoa, porque ela não funciona assim. Então, eu vou mostrar aqui os traços para vocês, e eu vou aproveitar, porque muita gente, eu não sei se todo mundo conhece traços de caráter, feridas emocionais da primeira infância, mas o que eu quero que vocês entendam é todos nós temos um padrão de funcionamento, todos nós temos uma necessidade básica da gente saber, eu gosto de controlar ou eu controlo porque eu gosto de perfeição? Mas essa perfeição que tem em mim vem da onde? É hereditária. Mentira, não é hereditária, é dos teus traços. Eu gosto de controlar todo mundo, mas a minha mãe, assim, ela controlava todo mundo. Eu sou igual à minha mãe. Não, gente, não é verdade. Então, assim, tem muitas coisas que a gente vai desconstruir para que a gente possa não construir, mas descobrir quem somos nós e entender o nosso manual de instrução. Nós temos um manual de instrução. Não esqueça que a gente sempre fala que Deus escreveu, está escrito na Bíblia, que Ele escreveu. Ele tem um caderno que fala da Marisa, ele tem um caderno, ele sabe quem sou eu, ele sabe quem é a Kátia, está tudo escrito, ele sabe quem somos e como nós funcionamos. Só que nós simplesmente não damos atenção. E agora a gente, graças a Deus, eu vou condividir aqui a tela para vocês darem uma olhadinha, só nos traços, não vou ter a apresentação toda, só quero relembrar um pouco os traços e falar um pouco da semelhança, do que eles gostam, do que eles não gostam, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a apresentação. Ô Marisa, é normal se sentir perdida, assim, quanto à sua própria característica? Enfim, e a gente se sente perdida. Gente, não, espera que vocês não estão vendo, vão dividir aí. Por que a gente se sente perdida? Porque o que que acontece na nossa mente? Chega um momento que você já colocou tanta coisa dentro de você que você perdeu a referência. Você entende?
Chega uma pessoa e manda você fazer uma coisa, chega outra e diz outra coisa, chega uma outra e diz isso, é como se você, é aquilo que eu falei lá na outra apresentação, você soltasse da mão de quem sabe quem você é. É. Então, aí chega um momento que você fala assim, meu Deus, quem que eu sou? O que que eu quero? Alguém pergunta assim para você, Flávia, mas quem que é a Flávia? Eu sou a Flávia, filha de... em que ano a Flávia gostaria de estar? Aí vem um branco na tua cabeça, que você não consegue nem saber como você quer estar amanhã. Imagina quem você ficou. É isso. E aí eu digo, muitas vezes, o que que te faz sentir dor? Você tem dois filhos, você falou. É como se você não tivesse referimento. É como se você cria os filhos sem saber o que vai acontecer amanhã. E isso dói dentro de uma mãe. E aí eu É digo isso. para você, e aí eu digo para você, você lembra que eu falei, eu acho que eu tinha falado para a Grazi e eu falo para você, esse sentimento é um sentimento sistêmico, do quê? Do não pertencimento. Mas esse não pertencimento não é que você não pertence à tua família que você criou hoje com teu marido. Você vem de um não pertencimento da tua família. Existiu Perfeito. alguma coisa que desconectou a Flávia da mãe e do pai. Então, se você não tem uma conexão com teu pai, com tua mãe, onde caiu o mundo, você vai estar ali. E aí, quando não tem essa conexão com pai e mãe, não tem uma conexão com Deus. Porque muitas vezes você não é culpa, mas você começa a fazer perguntas para Deus. Por que isso? Que é, Senhor, eu sou tão devota, eu oro, eu estou nos teus pés, mas isso acontece. Sim, Então, é faz aí onde a sentido. gente, é aí onde a gente fala do perdão. Quando a gente perdoa, a gente tem que perdoar três pessoas. A gente tem que perdoar a gente tem que perdoar a nossa família e a gente tem que perdoar Deus. Porque quando você tem um problema com a sua família, principalmente com o pai, menina, para você falar assim, Deus cuida de mim, é como se você dissesse assim, Pai, cuida de mim. Aquilo fecha dentro de você. Você entende? Por mais que você abre a boca diz uma coisa, o teu cérebro pensa outra e o teu corpo faz outra. É isso. É Não isso. está tudo equilíbrio. Você entende? Não Então, tá. assim, como que a gente entende isso? Pessoa inteligente, com esses olhos que brilham, diz para mim, eu estou perdida, ela não está perdida. Ela só não está pertencendo. É assim Ela que eu não me tem sinto mesmo. pertencimento. Você não É tem assim que eu me pertencimento. sinto. E não é a tua família, tá? Não é os teus filhos. Não são os teus filhos e não é o teu marido. Isso vem de uma dor sistêmica. Depois a gente vai conversar, a gente vai ver o pontinho que aconteceu isso, e você vai ver que você vai fazer, digamos, corrigir. Não é corrigir, mas você vai ter uma consciência nova sobre isso. O teu pai e a tua mãe, eles são vivos? A minha mãe, sim. Meu pai, eu perdi contato há muitos anos. Mas aí você vai abrir uma, como é que a gente fala? Você vai abrir uma janela de perdão na tua vida, que esse perdão vai chegar onde quer que teu pai esteja. Metade de você é teu pai, sabe? Então você carrega a energia do teu pai. E quando você perdoa, quando você se abre para entender isso, esteja onde ele estiver, ele vai sentir. Porque foi assim, eu nunca senti falta da figura paterna, porque minha mãe, ela sempre completou muito isso na minha vida. Então eu sempre falava, não, nunca senti falta de pai. Só que existem hoje problemas emocionais em mim, que hoje vem no meu marido como um pai para os meus filhos, ficou aquela coisa assim, ué, eu senti que tem alguma coisa em mim que pode estar puxada alguma dor que eu nunca reparei que estava ali, entendeu? E isso reflete na minha identidade hoje de muita coisa. Eu me perdi um pouco da Flávia como um ser humano, mas assim, se você perguntar, Flávia, como você é como mãe? Eu vou te falar, como você é como filha? Tudo isso eu tenho sempre uma resposta, mas eu não sei te dizer o que eu sou, não sei mais te dizer o que eu gosto, não sei mais como um ser único, entendeu? Eu me perdi e eu não sei Exatamente. por onde começar a me encontrar. Que você não achar o caminho, porque não é, por enquanto, é em você, mas é intrínseco, é dentro de você.
E isso vem, como eu estou falando para você, também das dores dos traços, porque assim, gente, nós temos que sabermos que nós não sabemos como nós funcionamos, mas nós temos traços de caráter, dores da infância, por exemplo, que isso é sistêmico, algo que aconteceu na tua família, mas faz o teu traço de caráter entrar na dor. E se entra na dor, é como você tem uma rígida, tá? Você tem um traço de caráter da traição, que querendo ou não, essa menina linda ainda está esperando o pai dela, tá? Você fala assim, eu não tenho referimento, você apagou, mas aquela criança, ela está em algum lugar esperando o pai dela voltar, É, porque tá? até os três É, anos ele foi uma pessoa presente na minha vida. Então, até os 3 anos eu tive uma conexão com ele, apesar de lembrar quase nada disso. Mas eu acho que ficou realmente em mim uma coisa que eu nunca dei atenção, de fato, porque eu achava que não era importante. Hoje eu noto coisas em mim que me ligam a isso e eu preciso me libertar, sabe? Mas é um percurso, nós vamos fazer esse percurso, você vai entender que, assim, faltou e ainda falta. Mas não é que falta hoje na família que você criou, falta em você, na parte familiar, na parte própria da tua genética, a gente vai ver o que que aconteceu, antes, tá? Porque, assim, o teu pai foi embora, então, assim, dentro de você tem um pouco de culpa, e machuca, isso machuca. Essa culpa de talvez você não saiba, mas você pode estar se culpando, pode estar culpando a mãe, pode estar culpando uma série de coisas que dá um peso nas tuas costas. E aí você não tem respostas para isso, e aí você se perde. Nós temos, sabe por que as pessoas que se tatuam inteira ou as pessoas que fumam, aquelas pessoas que têm coisas de moto, que quer pertencer a um grupo, essas Sim. pessoas não têm um pertencimento de família, elas querem pertencer a alguma coisa. Então, Alguma coisa. eles se unem assim que eles dão a vida pelaquele grupo. Isso, se você conversar com uma pessoa dessa, ou tem problema com a mãe, ou tem problema com o pai. Apesar que, independente, quase todos nós temos problemas com o pai e com a mãe, tá? Sim, Todo criança depois tem um é probleminha com a geral. mãe, é geral. Só que, assim, tem problema, mas se sente pertencente, Ah, é. sabe? É diferente do me sentir pertencente e ter problema. Nossa, eu quebrava o pau, mas se você fala, gente, eu, eu pertenço. Aconteça o que acontecer, eu tô ali, eu tenho aquela família, aquela raiz está ali. Você entende? Está enfincada naquela família ali e ninguém derruba. Então, você pode me perguntar o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser, você pode me dizer o que você quiser. E não vai me abalar no senso como família, como pertencimento. Mas quando a gente não tem um pertencimento, automaticamente eu não sei quem eu sou, tá? Mas Sim. isso a gente vai falar na quarta-feira, tá? A gente vai entender, vai ver a tua história, para a gente não delongar muito aqui. Gente, tá tudo bem por aí? Essas carinhas lindas aí. Eu tava com saudade de vocês, vocês soubessem. Então, deixa eu dividir aqui um pouquinho para que a gente entenda. Não vou passar tudo, tá, gente? Não vou passar isso aqui tudo, vou passar só os traços e depois eu. E as feridas emocionais da primeira infância, só falando um pouco para a gente entender quando aconteceram essas feridas. Essas feridas aconteceram de 0 a 5 anos de idade, tá? E essas feridas aconteceram exatamente no período daquele 5 período da mielinização. O que é mielinização? É aquele processo natural que acontece no organismo da gente, que é o quê? As células neurais que estavam em atividades. Então, existia, no mesmo momento que a gente estava tendo esse processo de mielinização, estava acontecendo também as feridas emocionais da primeira infância. Então, o que que acontece? A gente tem que entender que não é porque o Marisa escolhi, a Sandra escolheu, a Cátia escolheu. Não, gente. Aquilo aconteceu com todos nós. Essas 5 feridas aqui que vocês estão vendo, rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição, todos nós passamos. A única coisa é que teve gente que teve uma percepção, que a percepção é o quê? Imagina você, sabe quando você fala assim, ai,
deu um arrepio assim, aquilo ali é como se fosse uma percepção. Eu percebi que a minha mãe me contraiu lá no útero, quando eu estava lá no útero dela, depois aquilo foi uma, duas vezes e passou, não aconteceu mais. Mas imagine você que tem uma criança lá dentro do útero da mãe que sofreu a ferida da rejeição, que ela foi apertada todo o tempo. Talvez por chateação, talvez por situações difíceis na gravidez, talvez a mãe não quis, queria abortar, por vários motivos. Essa criança sofreu rejeição lá no período quando estava no útero. Segunda, é o abandono. O abandono aconteceu quando? Quando a criança estava no período da amamentação, ela nasceu e ela começou a amamentar. As células do corpo dessa criança, as células neurais do corpo dessa criança, ela estava sendo mielinizada onde? Aqui na boca, aqui nessa parte e nos braços. Então, por isso que a gente que é oral fala assim, ó. Sabe por quê? Porque essas células aqui, ela tem mais força, elas são mais ativas do que as células, digamos, da cabeça, do que do resto do corpo. Então, quem tem uma oralidade alta, ela fala tanto com a boca quanto com as mãos, com os braços, gesticula bastante. Então, tá, por quê? Porque as células neurais, de 0 a 5 anos, aqui tinha uma força danada. Aí imagine você que a minha mãe, sei lá, foi fazer alguma coisa e me deixou no berço. E aí, como é que eu fico? Triste, choro até dormir. Isso aqui, gente, por mais que eu tive só a percepção, de fato aconteceu o abandono. Ela saiu, fechou a porta. Por quê? Ou encostou a porta, ou foi trabalhar, ou me deixou com a irmãzinha, ou me deixou na creche. Aquilo para a criança não foi só uma percepção, foi de fato um abandono. E isso a gente leva para o resto da vida, porque hoje, quando a gente cresce, a gente quer fazer o quê? Eu não quero ficar, eu quero simplesmente abraçar todo mundo, eu quero trazer todo mundo para perto de mim, eu quero que todo mundo fique comigo, porque eu não quero sofrer. E essa ferida do abandono causa muita dependência emocional. Por quê? Porque, se eu disser alguma coisa à Sandra e a Sandra for embora, ela vai me abandonar. Então, não dê, eu não falo. Eu aguento ali e me engrudo na Sandra. Por quê? Porque eu estou dependente das pessoas para ficarem perto de mim, para que eu não me sinta abandonada. A manipulação é a parte quando a criancinha está lá nos primeiros passos. Essa parte aí é quando estava mielinizando, é aqui o tronco. É aquela pessoa forte aqui em cima que a gente fala que é um V invertido. Essa pessoa aprendeu a manipular. Por quê? Porque os pais faziam o quê? Os pais simplesmente davam para elas amor quando aquelas criancinhas começavam a andar. Eles davam beijinho, queria que a criança fosse feliz. Então, o que que acontece? Ele pensa, então quer dizer que se eu fizer isso, eles vão me dar mais amor ainda. Aí eles faziam mais ainda. Então ele aprende a manipular. Estou errado? Não. A gente só precisa entender e ensinar essa criança a negociar e não manipular. Humilhação. Humilhação, gente, é a parte da quando a criança está mielinizando próprio o quadril. É aquela criança pequenininha que está ali nos seus 3 aninhos e meio, está começando a andar, está tirando a fraldinha. 3 anos, as crianças de hoje, com 3 anos, estão pulando, já não usa mais fralda, então vamos diminuir um pouquinho. 2 anos e meio, 3, porque as crianças de 3 hoje estão muito evoluídas. Então, nessa parte de humilhação, se a mãe briga com ele na frente dos irmãos, os irmãos vão tirar sarro, seu pedido. Eu lembro quando a gente era pequena, meu Deus, ninguém podia fazer cocô na. Seu pedido, sai. E mãe brigava, falava assim, nossa, é porque ela só toma leite, é porque ela vai. A gente estava grandinho, a gente não queria, dizia que estava podre. A minha irmã, tadinha, de quanto a gente humilhou aquela menina. Só porque o cocôzinho dela cheirava leite, mãe dava leite, tinha aquele cheiro fedido e a gente tirava barato. Essa é a parte da humilhação. A traição é aquela menininha, uma Flávia da vida. Ela, apaixonada pelo paizinho dela, que estava lá. Aí acontece alguma coisa, ela teve a percepção, ela estava começando, aí o pai vai embora, o pai não volta nunca mais. Ela perde o contato, ela aprende a ter a mãe como pai e mãe. Gente, aqui está uma coisa muito importante, que eu quero que vocês prestem bem atenção. O pai tem uma energia, a mãe tem outra. Quando a mãe, quando a mãe pega a energia do pai, já está tudo errado. Essa criança vai
ela vai crescer com uma energia errada. Por quê? Porque o pai tem uma, a mãe tem outra. Quando ela diz assim para mim, a minha mãe me ensinou a ver o mundo. Já a gente já diz assim, a mãe pode ser forte quanto ela quiser, mas ela não sabe passar a segurança que o pai passa. O pai é provisão, o pai é segurança, o pai é força. Aí essa criança nasceu sem um pai. Aí ela hoje me diz assim: ah, eu estou muito bem. Aí eu pergunto: ótimo, como vai as finanças? Ih, menina, não fala não. Esse negócio aí, não sei muito lidar com isso, não. Eu ganho e gasto, ganho e gasto. Entendeu? Então, assim, o que que acontece? Ou ela ganha e gasta, ou ela ganha e guarda. Com medo de não ter o amanhã, e aí ela acaba se privando de muitas coisas, ou ela gasta tudo. Então, ou vai na polaridade, ou vai na polaridade, ou vai na outra. Vai nos extremos. Então, isso aqui é importante a gente entender, porque senão a gente não vai entender como a gente funciona, tá? Esse traço aqui, gente, é o esquizoide. O esquizoide, deixa eu tirar isso para cá, que a gente vê melhor. O esquizoide, como que ele cresce? Ele cresce exatamente como vocês estão vendo aqui. Imagina que ele foi apertado quando ele estava no útero. Você vê que a cabeça dele é, é maiorzinha, é estranha, ele tem uma orelha maior, ele tem uma boca bem sutil. Imagina que na boca é que essa pessoa dá tudo para não falar, tá? Ele fala pouco, por quê? Porque ele dá importância aqui. Ele dá muita importância na cabeça. Quando ele estava na barriguinha da mãe, ele não queria saber do resto do corpo. Ele só queria proteger a cabeça. Por quê? Porque era onde estava digamos, a eletricidade dos neurônios, onde estava a movimentação neural maior era na cabeça. Então, por isso que o resto do corpo dele é tudo longo, é aquela pessoa que tem quina, sabe aquela pessoa magra? A filha da Sandra, ela é esquizoide, ela é muito inteligente, ela, ela, ela trabalha com a cabeça, tá? Então, aqui vai a primeira coisa. Quando eu falei para vocês que eu ia falar de como a gente funciona, aqui eu quero que vocês entendam. Como que essa pessoa funciona? É, essa pessoa, ela gosta de estar a maioria do tempo dela sozinha, entre ela e o livro dela, ou ela e o desenho dela. Ela pegar uma pena aqui, ó, para escrever ou para desenhar, ela vai ficar horas, ela vai esquecer de almoçar, ela vai esquecer de tomar banho. Por quê? Porque tá ela e a mente dela. Agora, se eu sou desse jeito e alguém me coloca em um ambiente, presta bem atenção, e um ambiente cheio de gente, chega uma hora que eu desligo. Essa pessoa aqui, no meio de muita gente, vai chegar, ela tem um limite. Vai chegar um momento que ela vai desligar, tá? Em situações de estresse, sabe aquela mulher que tem um marido esquizoide, que é aquele marido inteligente, que ele olha, ele já dá a resposta das coisas, que essa mulher vai chegar nele e vai dizer assim, e ele tá lá assim, ó, guardando a televisão, ou não guardando nada, às vezes ele não tá guardando nada, ele só tá parado. Aí sabe o que acontece? A Sandra tá rindo porque ela tá vendo os meninos. Aí, quando ele tá lá e depois ela fala assim para ele: você lembra do que eu te pedi? Ele vai falar: hã? Por quê? Porque ele tem um limite. Chega no limite dele, ele desliga. Ele literalmente ele desliga essa pessoa que tem um traço esquizoide. Para que a gente entenda essa pessoa, o funcionamento dela, a gente precisa entender o ambiente que faz bem para ela. Quais são os ambientes favoráveis? Ambiente de silêncio, um ambiente de uma música. Você quer fazer esse homem feliz, Sandra? Vai lá, faz um jantarzinho, dá um cálicezinho de vinho ou alguma coisa, uma bebida que ele gosta e vai conversar de coisas da atualidade. Gente, esse homem aqui ele desabrocha, ele fica o super-homem. Por quê? Porque ele está num ambiente que acolheu ele, num ambiente que aprovou as ideias dele e tem coisas novas. Gente, não vá falar com essa pessoa todo dia a mesma coisa, que ele desliga. Assim, assim é a criança, assim é o adulto. Uma criança, imagine que esse rapaz aqui é Steve Jobs. Imagine que se ele não tivesse inventado o que ele inventou, alguém tivesse colocado ele para trabalhar lá no meio de um monte de gente.
Ou esse menininho aqui, ó, com essa cara de nerd, colocasse no meio de gente, eles nunca iam inventar o que eles inventaram. Por quê? Porque é como as ideias dele fossem ofuscadas. Ofuscadas, eles não conseguem ver. Então, assim, temos um padrão de funcionamento? Temos. Esse traço de caráter esquizoide que a gente fala, qual que é a dor da infância? A dor da ferida, a rejeição. Ele foi rejeitado. Onde aconteceu? Na gestação. Aí, presta bem atenção, gente, presta bem atenção. Qual que é o dom? Qual que é o poder dessa criança? O que, que Deus deu para ele? Criatividade, imaginação, idealização. Esse cara, que você pedir para ele fazer de novo, ele faz. Criatura para ser um arquiteto. Sabe, essas pessoas que vão desenhar, que vão fazer coisas de próprio nova, essa pessoa explode. Essa pessoa para a lua, que ele vai ser a pessoa mais feliz. Mais feliz. Agora, a gente precisa saber que quando nós falamos dele, nós estamos falando de uma pessoa que ele foi programado para sentir. Cabeça, tá? Pensar, desculpa, gente. Ele foi programado para pensar. Nós temos um padrão que é pensar, sentir e agir. Esse pensar, sentir e agir é um padrão de funcionamento. Essa pessoa aqui, ele foi feito para pensar. É impossível que você pergunte e já queira uma resposta dessa pessoa. Ele primeiro vai pensar, aí ele vai ver, ele vai analisar e vai te dar a resposta. Entendeu? Então, assim, quando você respeita essa pessoa também vai te respeitar. Agora, não pega, e aí eu digo, então quer dizer fácil, eu só tenho esse traço. Não, gente, imagina que essa pessoa tem um esquizoide alto e um rígido alto. O que quer dizer um traço de caráter rígido? É aquele que foi traído, que se sentiu traído. Ele gosta de silêncio, ele não gosta de aparecer, mas o traço de caráter rígido não vê a hora de subir no palco, não vê a hora de falar, não vê a hora de falar, não vê a hora de se mostrar, de competir. Entra em conflito. Quando o treinador, esse quer se esconder, o outro quer aparecer. É no momento que a cabeça da gente fica assim, mas o que está acontecendo? Eu quero falar, mas ao mesmo tempo eu não quero. Eu vou fazer isso, eu não vou. Aí a gente da igreja fala, quer? Isso é coisa ruim, não é coisa de Deus. Isso é mentira, gente. Isso aí é coisa de Deus. São os teus traços que você não está sabendo como funciona. E quando você entende isso, muitas coisas funcionam na vida da gente. Ok? Essa pessoa, como eu falei para você, as polaridades que a gente fala é tipo assim, ó. Ele é o quê? Ele é muito, tem o emocional e o racional. Como ele é do pensar, ele é racional. Ele pensa, então ele é racional. Ele não te dá uma resposta assim, ó, no emocional. Ele pensa primeiro, tá? Vamos pro próximo, senão a gente se delonga muito. Quem tá gostando? Tá tudo bem? Estão entendendo? Perfeito. Depois vocês vão guardando aí as perguntas, tá? O traço de caráter da oralidade é aquele traço de caráter que sofreu a ferida do abandono. A pessoa é redondinha, essa pessoa tem essa bochechinha gostosa que a gente só olha para mim, tá? Essa bochechinha que tem vontade de levar para casa. Porque essa criança, ela cresceu assim para ela atrair aquilo que ela passou. Ou seja, ela foi abandonada. Então agora eu vou atrair todo mundo, eu vou cuidar de todo mundo, porque eu não quero que ninguém seja abandonado. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Sabe qual que é o perigo? Ela esquece dela. Então, as células neurais, onde é que ela tinha força? Na boca. Não esqueçam disso. Qual que é a força dessa mulher? Dessa mulher? A comunicação. Ela é muito boa em comunicar. Só que quando ela está na dor, ou que ela chama alguém para fazer alguma coisa, porque ela adora chamar o povo para estar no meio de tudo, e as pessoas não vão, aí ela começa assim, mas será que essa pessoa não gosta de mim? Será que eu fiz alguma coisa? Ai, meu Deus, aí passa um monte de coisa na cabeça dela. Ô, gente, tem alguém riscando a tela. Quem é que tá brincando? Quem é que tá brincando de riscar a tela aqui? E aí, o que que acontece com isso aqui? Essa pessoa, sabe o que ela vai fazer? Comer. E muitas vezes, antes dela ir comer comida, sabe esse pensamento? O que será que eu fiz? Eu fiz alguma coisa? Eu não fiz?
Mas essa pessoa tá zangada comigo. Amor, tem alguma coisa para você? Tá, o que que você tem? Essa coisa? E eu te disse alguma coisa. E o marido tá lá, quietinho na dele. E a gente tá ali instigando, querendo saber o que que acontece. Essa pessoa está se alimentando de emoções. Você viu? Só coisa negativa. E é aí onde a gente explode. É aí onde a gente simplesmente a gente incha. Por que a gente incha? Porque eu estou me alimentando de emoções negativas. Eu estou inflamando o meu corpo. Eu estou saindo de 50, 45, 47 para 60, 65, 67 quilos. Assim, ó, do nada. Quando a gente fala que a gente come sem, ou que a gente engorda sem comer, entenda, você está se alimentando de emoções negativas. Você está jogando um monte de emoções na cabeça, na tua cabeça, na tua mente, que não são emoções positivas. Aí o que que acontece? Você incha, você inflama as tuas células. E aí, para emagrecer, gente do céu, é um horror, porque você fica sem comer, aí você engorda mais ainda. Aí você não entende o que que você está passando, você engorda mais ainda. Mas quando você entende, por exemplo, que você tem um traço e aquele traço é aquilo que você está carregando nas suas costas, você sai no outro dia você fala assim, não sei, é assim que as meninas falam, tirou aquela emoção, entendeu que a partir do momento que a gente tira aquilo de Olha cima as da gente, peças. a gente desincha literalmente, gente. E a gente começa a desinflamar o corpo, tá? E isso aqui traz doença. Mas como que essa pessoa gosta de se relacionar? Com um monte de gente. Mas ela gosta de um monte de gente para que ela ajude, não para ajudar ela, tá? Que fique bem claro. Quem tem a oralidade alta quer ajudar o mundo, porque ela não quer ver a dor dela. Volto a dizer, ela olha para o outro para tá com vergonha, é bonitinho, para ela não olhar para a dor dela. Então, eu vou ajudar pai, eu vou ajudar mãe, eu vou ajudar amiga. Ai, você viu, fulano, eu também sou assim, eu te conto. Aí ela traz o problema. A gente tem a Catinha aqui. A Catinha carregava Recife nas costas, chegou na Itália, carregava a Itália nas costas. Então, por quê? Porque todo mundo era como se dependesse. Quando a pessoa entende isso, ela solta todo mundo. Como diz a baiana, mas eu não vou dizer aqui, né? Vai se lascar. Não, ela solta todo mundo. Ela começa a soltar todo mundo, pai, mãe, ela começa a olhar para ela. Quando a gente olha para a gente consegue olhar para o outro. Aí eu sei fazer o outro sem jogar nas minhas costas. Eu ajudo todo mundo, mas eu não trago ninguém nas costas. Eu não trago a emoção de ninguém para mim. Então, quando a gente entende isso, a gente sabe que essa pessoa, ó, ela gosta de carregar muita gente. Aqui ela tem que aprender a soltar isso, não é dela. O traço, a dor dela é do abandono. Quando tem uma dor do abandono que está na dor, eu quero pegar todo mundo, eu quero trazer todo mundo para casa. Quando eu estou no recurso, eu me comunico. O que que Marisa está fazendo aqui com você? Ela está usando o recurso que Deus deu para ela, a comunicação. Eu estou me comunicando com vocês, eu estou passando para vocês algo que primeiro eu tive que entender em mim. Primeiro eu tive que perder os meus quilinhos. Primeiro eu tive. E eu vou dizer um negócio pra vocês, tá? Não é que você entendeu e acabou, nunca mais acontece. Quando alguma coisa não vai certo, ou que vai stop, batata, que é a primeira coisa que você chega em casa, você quer comer o mundo. Aí o que que você faz? Você para, pensa o que aconteceu naquelas horas, ou um dia, 2 dias depois. Aí você vai falar: caramba, Má, fica calminha, vamos correr? Vamos ouvir alguma coisa? Vamos cantar? Nossa, vamos chorar um pouquinho? Nossa, aí você não vai ter que ficar se alimentando igual louco, tá? O que que essa pessoa gosta? O que ela gosta, quando ela está nos recursos, é ter pessoas para fazer isso que nós estamos fazendo. Ela gosta de ajudar realmente, mas ela também gosta de se ajudar, tá? Ela não quer carregar ninguém nas costas. Ela quer ensinar as pessoas a se autocuidar. Isso é uma oral próprio, no recurso. Na dor, ela quer carregar todo mundo. Vou pegar a Ana, vou dizer, Ana, vem, eu vou chorar junto com a Ana. Se eu sei o que eu quero, se eu sei quem eu sou,
eu vou ajudar a Ana a se entender e ajudar outras pessoas. É isso que a gente faz. Ok? O conflito dela. Pega uma pessoa dessa e coloca atrás de um computador para ela fazer, sei lá, contabilidade. Ela vai engordar igual uma louca. Por quê? Porque não tem com quem ela conversar. Ela vai conversar com os números. Menina, ela vai ficar doida. Ela vai sair dali meio-dia, ela vai comer. Ela vai comer, ela vai comer, porque é o único esfogo dela. Ela sai de tarde, ela já quer qualquer coisa para pôr na boca. Isso é se ela não levar dentro da gavetinha dela, encher de comidinha de vez em quando ela está ali beliscando. Por quê? Porque ela precisa colocar algo na boca. Ela precisa movimentar isso aqui, tá? Quando a gente não entende isso, a gente faz tudo errado. Quando eu sei que eu tenho uma forma, a minha forma é de sentir. Então, eu vou sentir o problema do outro. Essa pessoa aqui, ela tem uma percepção maravilhosa. Ela é capaz de dizer assim, ai, eu sei o que você está sentindo. Eu imagino a tua dor, eu vivo a tua dor. Por quê? Porque ela tem uma percepção muito alta. Só que essa fala, eu vivo a tua dor, ela já jogou a pessoa nas costas. Ela já está carregando. Então, ali ela fica, ela vai dormir, ela fala, meu Deus, o que é que eu faço para ajudar aquela pessoa? Literalmente, ela carrega a pessoa nos costas, tá? Então, assim, hoje o padrão de funcionamento, meninas, que vocês não... que eu não tinha passado isso na mentoria, mas que é importante a gente saber. Essa pessoa aqui, o padrão dela ela vai tomar, ela tem uma ordem de resposta. Qual que é a ordem de resposta do esquizoide? Pensar. Ela pensa, ele pensa e depois ele faz. Essa daqui, ó, ela sente, ela depois que ela vai pensar e depois que ela vai agir. O negócio dela é ela dar resposta, ela não pensa. Aí ela faz as coisas sem pensar e depois sabe o que é que ela faz? Meu Deus, para que eu fiz? Oh, Jesus, eu podia ter feito isso. Ai, gente, aí fica se culpando. Para que eu fiz? Por que eu fiz? Aí depois, daqui a pouco, isso tudo, ela vai fazer tudo de novo. Pode ter certeza que ela vai fazer tudo de novo. E é assim que funciona a nossa querida oral. É, psicopata. Psicopata, o traço de caráter do psicopata é o que a gente chama do traço de caráter como é que a gente fala? Manipulação, não, da negociação, daquela pessoa que sabe negociar, que é aquele líder. Então, essa pessoa aqui, gente, ele nasceu para ser líder. Ele nasceu para ser aquela pessoa que chegou aqui, ele já olha o que, que ele pode fazer para ajudar, para me ajudar, para se ajudar e para ajudar todo mundo. Por quê? Porque essa pessoa, quando ele estava dando os primeiros passinhos, como eu falei para você, ele simplesmente ele teve que aprender como demonstrar para os pais e atrair mais amor. Então, quanto mais ele fazia os passinhos dele, mais o pai abraçava, mais a mãe abraçava. Aí ele falou o quê? Espera aí que eu vou fazer cada vez mais. Então, ele aprendeu a manipular. Quando você tem um filho assim, o que é que você faz? Negocia com ele. Negocia com ele porque você vai aprender, você vai ensiná-lo a negociar e não a manipular, tá? O que que essa pessoa, exatamente esse traço psicopata, ele gosta? Presta atenção, ó. O esquizoide gosta de estar com pessoas, mas em pouca quantidade. Ele não é de se relacionar com muita gente. O oral quer muita gente para ficar do lado dela. Ela quer um monte de gente para ela ajudar. O psicopata, ele quer muita gente se ele estiver na dor para manipular, mas se ele estiver na parte força que a gente fala, no traço, usando os recursos dele, ele quer a pessoa para ele negociar, ele quer ajudar a pessoa, ele quer fazer negócios, ele quer mostrar para a pessoa o que tem que ser feito. Por quê? Porque ele é um líder. Então, ele quer pessoas para negociar, o outro quer pessoa para ficar ali do ladinho dela. Essa pessoa aqui, que tem um traço psicopata, ele também ele é muito do pensar, tá? Ele é racional, ele não é emocional, ele é racional. Então, ele pensa, ele não vai te dar uma resposta já, pum, te dou a resposta. Ele vai pensar, depois ele vai dar a resposta. Então, essa pessoa aqui é muito racional, então ele está ali muito ligado no pensar. Não fique pensando que essa pessoa vai te dar abracinho, um beijinho. Não, ele não vai. Ele só dá se ele estiver manipulando, porque aí ele dá
manipulando você. Mas se ele estiver na negociação, ele vai pensar muito no fazer, ir lá e já deixar tudo pronto para poder liderar tudo aquilo que está ali em torno dele, tá? E essa pessoa é aquela que é um triângulo invertido, tem um corpo alto, por quê? Porque as células dele estavam mielinizando no tronco, tá? Gente, deixa eu ver aqui, tem um chat com 5 perguntas, ou 5, maravilhoso. Perdão, Lindona, acho que fui eu. Ah, foi a Ju, tem problema não, Ju. Lembro que cada um dos seus carrega uns 5 traços, caráter. Ah, isso mesmo, Catinha, muito bem, obrigada. É exatamente isso que a Kátia falou. Todos nós temos os 5, só que existem dois que está liderando a vida da gente. A gente só precisa entender quem são aqueles dois e como aqueles dois podem entrar em conflito. Vocês lembram que eu falei que o esquizoide com o oral, o esquizoide com o rígido, eles podem estar entrando em conflito. Por quê? Vou dar um outro exemplo. Imagina você que o psicopata, ele gosta de negociar, ele quer pessoas perto dele para ele negociar. O esquizoide, ele quer pessoas perto dele, bem longe, como diz o povo. Ele não quer pessoas perto, assim. Ele quer pessoas, mas bem longe. Ele quer só passar as ideias. Ele quer pessoas para ele poder estar ali passando as ideias que ele tem. O psicopata, ele já quer pessoas para ele negociar. O masoquista, não, o oral, vamos lá, o masoquista chega daqui a pouco. O oral, ele quer pessoas para estar perto dele, para ele amparar essas pessoas. Você vê que que eles querem pessoas com, digamos, com objetivos diferentes? Um quer para negociar, o outro quer para ajudar, para poder estar ali junto dele. Esse traço aqui, ele tem uma dependência emocional pequena, ele não tem digamos, uma dependência emocional muito alta. Não são aqueles traços que se ataca. Se ele tiver na dor, sim, porque ele vai depender de pessoas que ele quer manipular. Então, aí, automaticamente, a dependência emocional vai ter, porém, menor do que os outros. Aqui também, que é uma coisa importante vocês saberem, que a gente tem a ambição, né? Todo mundo diz que a gente não, o traço, a gente não tem que ser ambicioso. Mentira, a gente tem que ser ambicioso, sim. E Deus já deu ambição para todos nós. Alguns traços têm ambição nata. Esse daqui é um dos. Ele tem ambição nata. Não tem como você dizer para um psicopata que ele não vai crescer. Na cabeça dele, ele já nasceu grande. Ele já nasceu para negociar, para ser líder. Então, ele vai ter uma ambição alta. E se ele não tiver passando por um período ruim, a gente for analisar, você vai ver que a ambição dele ou foi castrada, ou foi engessada. Em algum momento tiraram a ambição dele, mas ele tem ambição nata, tá? O esquizoide, por exemplo, o oral, a ambição do oral é baixíssima, gente. Oral, meu Deus do céu. Então, assim, tem traços que têm uma ambição mais alta, tem traços que têm ambição mais baixa, tá? Vamos lá, o que mais dele? O conflito dele. Conflito, imagine esse traço aqui. Ele quer negociar. Aí, ele tem, digamos que um traço do... Ele é o primeiro, tá? É o traço de psicopata, é o primeiro traço, mas ele também tem o que a gente chama, que é o traço da humilhação, que é o masoquista. E aí, quando chega no psicopata masoquista, já esqueça o masoquista. E o masoquista, o que é que ele faz? Ele quer pessoas para ele também resolver os problemas, porque o masoquista, ele nasceu para resolver problemas do outro se ele estiver na dor. Se ele não estiver na dor, ele vai planejar, ele vai ser organizado, então aí ele vai entrar de acordo com o psicopata. Mas se ele estiver na dor, a briga aqui é grande. Um quer para ajudar, o outro quer para negociar. Então aqui o conflito é grave. Eu continuo dizendo, não tem nenhum demônio na tua cabeça. Tem 5 traços que você precisa entender. Tem uma pessoa que é você, que você precisa entender como ela funciona. É só isso, que aí você já vai resolver metade da sua vida, tá? E é isso aí. Vamos pro próximo. Cadê ele vai? Não, já cansou aqui. O masoquista, gente. O masoquista, ele aconteceu no desfraude. O desfraude é quando está tirando a fraldinha da criança. Se vocês olharem bem, o bumbum da Dilma é um pouquinho para dentro, aquele bumbum puxadinho assim. Por quê? Porque na época que a mãezinha da Dilma estava tirando a fralda dela, dizendo, ensinando ela a ir para o piniquinho, ela fazia na fralda ou na escola, ou a mãe, ou o pai, ou tia, alguém
chamava a atenção dela. E aí ela se sentia humilhada. Essa pessoa, o que que ela, como que ela criou, ou como que ela cresceu? Ela cresceu simplesmente apertando o bumbum. Para quê? Para não acontecer. Então, imagina que o bumbumzinho dela é para dentro, ele é puxado. Por quê? Porque ela fazia isso aqui, ó, ela contraía. E ela contraía porque é, a mielinização estava acontecendo aqui, gente, no quadril dessa pessoa, dessa criança. Ela não tinha como controlar o esfíncter. Ela não tinha como ela dizer assim, mãe, eu quero fazer xixi, mãe, eu quero. Quando ela via, já soltava. Então, é difícil a gente dizer que uma pessoa como essa, ela tinha como ela alertar a mãe, o pai, a professora. Às vezes sim, às vezes não. Porque tinha tanta eletricidade que fazia confusão na cabecinha da criança. Ela não conseguia. Então, vocês que têm filho, façam bem atenção, porque essa ferida é uma ferida muito, muito. Não é difícil, mas digamos que é complicadinha para a pessoa depois se sentir forte. Porque assim, ela tem força, mas a força dela não é para ela, a força dela é para carregar o outro. A oral quer todo mundo perto. Essa daqui, realmente, literalmente, ela quer as pessoas do lado dela para que ela faça aquelas pessoas funcionarem para que ela se sinta bem. É como se eu falasse assim, ó, ai, eu carrego meu pai, eu trabalho para dar todo o meu dinheiro para meu pai, para minha mãe, para eles ficarem bem. Eu trabalho, mas eu não guardo nada para mim. Eu dou tudo para minha família. Aí, eu estou guardando um dinheirinho para mim, o meu irmão me liga e me fala assim, nossa, menina, aconteceu uma coisa aqui, você não pode me emprestar um dinheiro? E eu não penso duas vezes, eu vou lá e empresto. Por quê? Porque eu quero me sentir útil. Eu não quero ser humilhada, porque se eu não emprestar o dinheiro, ele fala, ai, mas você, eu vou me sentir humilhada. Aí, o que é que eu faço? Eu empresto, eu carrego essas pessoas literalmente, essa pessoa aqui, e a Sandra sabe muito bem dizer, essa pessoa cria uma coraça que muitas vezes ela acaba sendo uma pessoa que ela não é. Por quê? Porque ela não quer ser humilhada. Então, aí, antes dela ser humilhada, ela humilha. Antes da pessoa falar algo de errado para ela, ela fala. E aí chega uma hora que é tão pesado isso que ela chega gritando. A Cris está aqui. Chega gritando. Por quê? Porque eu não quero me olhar, eu não quero ver isso. Para ela, só de ver a dor dela já é uma humilhação. Então, ela prefere olhar a dor do outro. Então, eu vou ajudar a amiga, eu vou ajudar o pai, eu vou ajudar todo mundo. Aí, ela fica um peso, ela caminha, ela se sente rígida, tem um corpo duro. De quê? Aqui essa pessoa se inflama. Essa pessoa, gente, ela tem um pezinho lá, como a gente diz, na depressão, na ansiedade. Por quê? Porque ela acha que amanhã vai ser melhor. Ela faz tudo hoje, mas ela acha que amanhã vai ser melhor, e amanhã não é melhor, e depois não é melhor. E aí ela continua, e é remédio daqui, remédio dali. E ela começa a fazer o quê? Ela começa a adoecer. Ela começa a adoecer porque ela não sabe o que está acontecendo. Esse traço aqui é um traço que tem que ficar muito esperto. Por quê? Porque é um daqueles que carrega muita. O esquizoide, como ele se esconde muito, ele tem risco de entrar em depressão também. Esse daqui é a ansiedade. Eu quero ver o que vai acontecer. Eu quero planejar tudo para amanhã ser diferente. Eu quero deixar tudo organizado. Não pode sair nada do lugar. Então, essa pessoa aqui é impossível eu querer que essa pessoa faça algo para mim que não tem outras pessoas envolvidas. Por quê? Porque ela precisa de pessoas. Ela necessita de pessoas. Então, se eu tiro as pessoas de perto dessa pessoa aqui, é como se ela tivesse perdida, tá? Então, o que que essa pessoa ela tem como ordem de resposta? E aqui vai uma grande coisa. Essa pessoa, ela tem ela utiliza as três ordens de resposta: pensar, sentir e agir. Por quê? Porque ela age muito, mas ela não age para ela. Ela é uma realizadora. Menina, ela sai o dia inteiro para resolver problema, menos dela. Menos dela. Ela resolve o problema da filha, do filho, do amigo, da vizinha, mas não dela, tá? Então, assim, se tira essas pessoas de perto dela, meu Deus, o mundo dela acaba. Porque ela precisa de pessoas para ela não enxergar
a potência que ela é. Esse traço aqui, esse traço carrega muita força. Esse traço é assim, ó. Depois eu faço a alegoria do cinema, mas aqui, esse traço, ele tem tanta força que, deixa eu falar alguém que tem um psicopata alto, o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele tem um psicopata muito alto, por isso que ele aguenta porrada. Ele aguenta porrada e levanta. Você pode amassar ele, ele vai levantar. Por quê? Porque ele não vai ficar no chão. Ele não. Agora, se ele estiver na dor completamente, acabou. Depressão e ansiedade vão caminhar junto. Ah, era bom ontem. Ai, mas antes era assim. Ai, mas amanhã eu sei que vai melhorar. Ai, mas antes era assim. Amanhã vai melhorar. Ele viaja nessas duas polaridades. Ontem e amanhã. Hoje, nunca. Então, não tem o pé, aquele pé enfincado, apesar que tem força e apoia muito os pés no chão para não errar, mas ele não se vê no hoje. Se ele estiver na dor, se ele estiver no recurso, vira uma bomba isso aqui, porque essa pessoa tem força e muito. Tá? Conflito. Conflito é exatamente isso que eu falei para vocês. Imagine que eu pego uma pessoa dessa e ela tem um masoquista alto e um psicopata e um esquizoide alto. Um não gosta de pessoas e o outro gosta. Um quer ajudar e o outro quer ficar muito longe. Você entende que a gente mesmo entra em conflito com a gente mesmo. Então, por isso que é importante a gente saber como a gente funciona. Ok? Vamos para o próximo para a gente ir para as perguntas. Gente, essa mulher aqui é o que a gente chama de rígida. Ela é perfeita. Perfeita, perfeita. Mas não se preocupe que as carinhas de muita gente que eu estou olhando aqui tem uma rígida muito grande por trás. Mas ela não quer ver. A Sandra, ela se sentia a mulher mais feia, mas ela tem uma rígida muito bonita. O masoquista dela, não, o masoquista dela assassinava literalmente a rígida dela. Literalmente. Ela não se via bonita, ela não ria, o sorriso dela era assim, não, não, aqui tá tudo bem, na minha casa tá tudo bem. Por quê? Porque ela é como se ela tivesse guardado a feminilidade dela para ela ser mais forte. Então ela tem que ser força, porque o povo olhava para ela e via ela como força. O referimento de força era ela. Então ela tinha que ser mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte, para carregar cada vez mais pessoas. Então, a gente entende que vai ter conflitos, a gente já fica mais tranquilo e vai buscar quais são os traços que estão em conflito. Ah, então, hoje é o dia da rígida, então hoje eu vou me arrumar, hoje eu vou fazer uma comidinha gostosa, vou pegar um cálice de vinho, vou colocar ali, meu marido hoje é só o Jesus. Então, a gente tem que saber usar os nossos recursos, porque o recurso de uma mulher rígida é competitividade. Ela gosta de competir, ela gosta de realizar, mas aqui tá. Ela gosta de realizar para ela aparecer, tá, gente? Ela adora o palco. Ela nasceu para brilhar. Faz essa carinha não, Flávia, porque você nasceu para brilhar. Você tem uma rígida alta, só que está meio guardadinha. Mas que tem, tem. Essa sobrancelhinha assim, ó, esse olhinho assim para cima, é o que a gente fala. Muitas vezes a gente guarda um traço lindo como esse, forte como esse, para a gente jogar, entrar na dor. Essa mulher aqui na dor, sabe o que que ela faz? Esse traço, ela começa a dizer que você tá feia, começa a dizer que você tá gorda, começa a dizer que ninguém te olha, começa a pegar. Você entra no guarda-roupa, você pega a pior roupa. Por quê? Porque eu já vou preparada para aquilo. Ela, se ela tiver na dor, ela vai fazer você se sentir a pior pessoa. Mas é porque ela não gosta de você? Não, é porque você está na dor da traição. Quem se sentiu traída não se sente bem, gente. É inútil que a gente diga que quem se sente traída se sente bem. Mas quem nasceu para competir vai se sentir bem, sabe por quê? Porque ela está pronta para o que deve é. A gente só precisa saber quando colocar esse traço para competir, quando colocar esse traço realmente para entrar em cena. E a gente, guardando ele é o traço que mais faz a gente se sentir bem. É um dos traços que mais faz a gente se sentir bem. Por quê? Porque toda mulher gosta de ser bonita. Toda mulher gosta de ser bonita. Mesmo aquela que matou a rígida, tem aqueles momentinhos que ela gosta, mas se ela tiver na dor, ela vai se sentir feia. Então, quando a gente entende essas coisas, tudo muda.
Na hora da rígida vai entrar rígida, na hora do esquizoide vai entrar o esquizoide. E quando eu entendo que essa daqui gosta de pessoas porque ela quer aparecer, eu não vou colocar ela longe de pessoas. Se eu pego um traço desse e eu pego essa mulher e deixo ela trabalhar em lugar escondido, ela vai se sentir pior ainda. Então, quando eu entendo isso, gente, é a coisa mais linda. Essa mulher nasceu para fazer. Você quer fazer uma coisa, ó? Pega o esquizoide, pega a ideia do esquizoide, dá para a oral. A oral vai se comunicar. O psicopata, ele vai liderar, ele vai organizar tudo aquilo, pegou o psicopata, deu para o manipulador, deu para o masoquista vai avaliar, ele vai saber quanto tempo vai levar para fazer aquilo, ele vai dizer quanto que vai gastar, ele vai dizer qual que é o melhor lugar. Aí, quando você organizou tudo isso, sabe para quem você vai dar? Para a rígida. Dá na mão dela que ela está pronta para subir no palco e apresentar. Então, imagina que isso aqui é uma peça de teatro. Eu acabei de falar para você uma peça de teatro. E uma peça de teatro tem que estar sentado na mesa para dirigir aquilo um esquizoide, um oral, um psicopata, um masoquista e um rígido. Se não estiver os três, não tem como. Um vai querer fazer, o outro também, e aí vai entrar em conflito. Quando você coloca essas pecinhas, gente, é uma maravilha. A gente realmente entende o que quer dizer como eu funciono. Eu funciono. Essa daqui é agir. Eu não vou querer que essa mulher pense. Ela vai olhar para mim e ela vai falar, ai, pensar o quê? Ela vai querer fazer. Se eu pego uma mulher que tem um traço de oral, de oralidade alta, e eu peço para ela pensar, ela vai ficar perdida, gente. Ela só nasceu com coração, o negócio dela é coração, o negócio dela é emoção, ela quer chorar, ela quer trazer todo mundo. Essa daqui não quer nem, ela passou longe dela. Isso aqui é racionalidade, apesar que ela é híbrida, tá? O traço rígido, ele tem uma particularidade, que ele é híbrido. Ele tanto vai no agir, como ele vai também no pensar. Então, assim, ele fica nessas duas polaridades. A gente só precisa entender quando a gente vai usar as forças que eles têm. Essa mulher é competitiva, ela é realizadora, ela está aqui pronta para realizar. Para que que eu vou pedir para ela simplesmente ir lá e pensar e sentir? Ela não sente, gente. Ela sente pouco. Dependendo do momento, ela só quer fazer. Entendeu? Então, assim, ó, é, essa ordem de resposta é importante para que eu saiba como eu funciono, mas para que eu saiba como eu funciono, eu tenho que saber quais são os traços que estão nas dores. Qual que é o meu traço que está na dor? O que é que está me levando? Imagine você que na cabeça da Flávia, ela tem um oral que quer falar, ela tem uma rígida que quer se mostrar, ela tem uma oral que quer abraçar todo mundo, ela tem uma rígida que ela não está nem aí para abraçar todo mundo, ela só quer aparecer. Então, fica uma briga na cabecinha dela. Ah, eu vou fazer. Aí o outro fala, não. Ah, eu quero fazer isso. Não. Aí ela vai lá pegar uma roupa, ela vai sair, daqui a pouco ela não sai mais, porque ela tá a mulher mais feia do mundo. Aí a gente pergunta, mas isso é importante só saber disso? Não. Só saber disso é a coisa que a gente tem. Gente, eu tô suando, né? É a coisa mais importante? Sim, é importante a gente saber de tudo isso. Mas é importante a gente saber quais são os traços que estão liderando a vida da gente. E isso que eu mostrei aqui para vocês é para a gente entender que existem os traços. Perfeito. Ai, hoje eu estou vivendo malíssimo. Eu não me relaciono bem. Meu casamento está horrível. Eu não consigo me relacionar. Eu vou para a igreja, mas parece que eu estou perdida. Gente, isso aqui não é nada além dos traços na dor. Quando a gente tem um traço na dor, a gente até nem, não respira. A Cris e a Sandra sabem falar muito bem disso. Tem hora que parece que falta o ar. E falta mesmo. Porque eu quero só que vocês imaginem uma coisa. Vocês têm as células. Quando as nossas células têm que trabalhar em harmonia. Aí você tem uma célula que está ali em alguma parte do teu corpo descarregando essas energias. Só que aí, você, além de você ter a tua energia, você está trazendo a energia do outro. O que que acontece com essas células? Ela vai ficar todas
sem saber o que vai fazer. E o que que isso acontece? Inflama o corpo. E depois você vai, ai não, aí você vai pro joelho, aí você vai pedir para Deus. Deus já deu. Deus deu. Deus deu, não, né? Ele sabia que a gente ia passar pelas dores, sabia, mas ele deu os recursos. Os recursos, aqui para vocês, meninas, os recursos nós tivemos antes das dores. Deus, quando leu o manualzinho, quando escreveu o nosso manualzinho, ele colocou criatividade, ele colocou comunicação, ele colocou negociação, ele colocou realização, ele colocou planejamento, ele colocou tudo aquilo que a gente precisava. Só por quê? Porque ele sabia que a gente ia passar pelas dores. Ele sabia que a gente ia entrar em alguns lares que não eram os lares melhores do mundo. Ele sabia que a gente ia passar por circunstâncias que não eram as melhores. Mas, simplesmente, o que que acontece? A gente dá mais ouvido às dores do que aos recursos. Entendeu? É aí onde mora o perigo. A gente tem que dar voz aos nossos recursos e não às dores. É fácil, mas não, porque ninguém nunca ensinou isso pra gente. Ninguém nunca ensinou. O que mais ensinava é, você tem que fazer, você tem que fazer. Aí agora tem a história do, você tem que fala, gente, que a gente tem que seguir as pessoas e não copiar, mas fazer, por exemplo, esqueci, Modelar. modelar. Obrigada, Thalita. Modelar. Eu vou modelar, gente, cuidado com modelar. O modelar imagina que eu vou pegar alguém que não tem os traços iguais a mim. Eu vou modelar um Steve Jobs. Eu, Marisa. Gente, eu vou quebrar as minhas pernas no primeiro momento. Você entende? Eu vou modelar, deixa eu dizer, uma pessoa, sei lá, uma pessoa que tem um traço de caráter altíssimo que não tem nada a ver com o meu traço de caráter. Gente, eu vou cair, eu não vou conseguir. Se eu mandar, por exemplo, vou dar um exemplo, a Sandra, fazer, ela é muito boa na comunicação, mas quando ela estava na dor, se a gente falasse, ela só ia querer como se ela fosse modelar alguém, é como se ela despejasse aquilo que ela estava sentindo. Então não ia sair bom. Hoje ela pode. Hoje ela pode modelar porque ela sabe quem ela vai modelar. Ela sabe que aquela pessoa que tem um traço parecido com ela vai de acordo com ela. Então, o modelar primeiro se entenda, aí depois você modela quem é parecido com você. Mas se eu for modelar alguém que não é parecido comigo, eu vou sofrer muito, gente. Então, por isso, cuidado com as modelações e modeling. Gente, alguma pergunta? Eu ver, acho que vou masoquista. Ah, Gleice, tô ansiosa. Ai, Amanda, aqui com vocês. Amanda, nada de pergunta, tudo bem esclarecido. O meu, Eu tô processando as ideias todas, porque, como eu falei no início, perdida eu tava. Mas conforme você explicou cada traço, eu me vi em muitos e deu para perceber até onde eu tô na dor, assim, eu imagino onde eu tô na dor. Então, Legal. deu até uma esperança, assim, sabe? Um Uhum. novo ânimo. Uhum. Então, estou muito Que bom. feliz. o meu caso, para falar, Maria, é nem pergunta, né? O meu Sim. caso é você falando e eu revivendo. E eu revivendo tudo que você está falando, eu era aquela pessoa que queria ajudar, ajudava todo mundo que não ajudava a mim. Hoje, agora, acabou. Ajudo se puder ajudar. Jamais agora ajudar alguém que me prejudique, que eu deixe de fazer minhas coisas para ajudar alguém. Não. Já Eu comecei sou até a assim. ter gente que não gostou porque eu cortei. Eu sou assim. Cortando. Saí Eu, cortando. eu sou assim, eu não sei dizer não. Eu Não, sempre já me cortei. coloco em segundo plano. Eu estou fazendo, às vezes eu chego no final do dia, eu parar para pensar o que eu fiz por mim. Eu não fiz nada, eu fiz o dia inteiro para as pessoas. Tudo bem que é muito pelas pessoas que eu amo, mas eu esqueci um pouquinho do amor próprio, assim. Eu não sei falar não. Eu escuto bastante não, mas eu não sei falar não. Não, já Com cortei. certeza. O sonho eu tinha, com a Que depressão sonho. que eu tive. O sonho que eu tinha era largar
o remédio da ansiedade, né? Eu tomei durante anos o fluoxetina, Nossa. né? Por causa da ansiedade. E depois, um ano, né, Marisa? Um ano. Às vezes eu dizia assim, Firmino, Firmino, é meu marido, eu quero largar tanto esse remédio. Aí eu tentava, tentar, e depois ele falava, não, 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 volta, pelo amor de Deus, volta, volta. Fica calminha, vai tomar o remédio. Vai tomar Deus o me remédio, livre. vai, pelo amor de Deus. Ele tem um ano sem medicamento, um ano, Olha que benção. um ano. Porque ela só se entendeu. Não é que foi nada. Oi, bonitinha, coisa mais linda, meu Deus. Não é porque ela aconteceu. É um milagre para quem toma, tá, gente? Mas assim, ela só se entendeu. Eu me conheci, é, eu me conheci É. muita coisa e fui deixando. Antigamente alguém vinha assim para mim e dizia assim, ai, Sandra, seu cabelo tá feio. Aí eu dizia assim, problema seu, o cabelo é meu, eu te pedi opinião. Nossa, que bom. Hoje eu já penso para não ofender o outro, sabe? Eu já tenho foi uma mudança aí. Ainda tem mais coisa para aprender, mas Ah, mas foi. só, Amanhã eu vou só de virar ver. criança. Amanhã é meu dia de criança, viu, Marisa? Vou pro Ah, parque. é. Oh, tia, você viu? Aprendeu, gatinha. Bonitinha, muito Vamos pro bem. parque amanhã, nós três. Vamos fazer aí um arerê aí no parque. Ah, que bom. É o que precisa, viu? Vocês que têm crianças, vão ser crianças, gente. Volta para vocês lembrarem da vida de vocês como era criança. Era tão bom, não tinha nada disso, mas em algum momento a gente soltou a mão da criança da gente. E aí, quando a gente solta a mão da criança, a gente soltou a pureza, a gente soltou a doçura. Não esqueçam que Deus deixou escrito. Para ter acesso ao reino do céu, a gente tem que ter um coração Criança. de criança. E a primeira coisa que a gente faz é esquecer isso. A gente não quer, a gente só quer ser adulto. A É gente quer ser verdade. adulto, a gente não quer ser mais criança. Então, quando a gente faz alguma coisa assim, nossa, eu não quero fazer isso. Ah, eu fazer isso quando eu era pequena. Meu Ai, Deus, é a coisa mais gostosa a gente ter aquela doçura, aquela inocência. Porém, a gente tem que ter doçura e inocência sem a gente passar por cima da gente mesmo, tá? A doçura que a gente tem que ter eu sou dócil, eu entendo, mas eu não tenho que carregar ninguém nas costas. Ninguém. ai. Pai, mãe, irmão, todo mundo tem as suas vidas. Eu tenho que me carregar. Aí, automaticamente, eu consigo carregar os outros. Deixa eu responder aqui. A Thalita perguntou. Deixa eu ver aqui. Podemos ter um pouco de todos? Sim, todos nós temos um. Cada uma de vocês que estão aqui, todos nós temos um pouco de cada, mas existem dois que estão liderando a vida da gente, tá? Dois. Então, aqueles dois, muitas vezes, eles entram em atritos, e se eles entrarem na dor, o que é que ele faz? Ele leva os outros. Por exemplo, a Flávia que está na dor, a rígida da Flávia está na dor, e ela começa a pisar nela mesmo. Aí ela leva a oral, que fica triste, o coração dói, aí ela não entende porque aquilo está acontecendo. É o quê? É um traço levando os outros todos para dor. E aí pronto, aí vira um conflito gigante na cabeça dela. E aí que nessa Ah, hora dessa dor, na hora que eu me afundo nessa dor, o que me consola, a Ju sabe, é a comida. Eu vou, e é muito automático. Quando eu vejo, eu tô naquele prazer momentâneo e depois eu falo, o que que eu fiz? Ou quando eu gasto impulsivamente, eu falo, meu Deus, que você até falou esse traço de você ser o extremo. Eu sou o extremo. Eu acabo falando, meu Deus, o que eu fiz? Para que comprei, sabe? Então, é complicado que agora eu é vi que eu tô nessa intrínseco, dor. intrínseco porque você está na dor. Então, o que que você vai fazer quando você sentir essa coisa que tem algo, porque assim, ó, você ou está em um ambiente ou está vivendo situações repetitivas que está levando você para a dor, tá? Então, assim, a gente tem que cuidar do ambiente, a gente tem que ter um ambiente favorável, situações que são situações que não tem que estar levando a gente repetitivas, aquelas situações que levam a gente para dor, e a gente tem que ter relacionamentos que não sejam aqueles relacionamentos que levam a gente para dor. Por exemplo, você se relaciona com uma amiga que quando te vê, começa a te colocar para baixo.
Joga essa amiga bem longe de fora de você. Ai, a minha mãe, quando ela me vê, meu Deus, ela acaba comigo. Deixa a manhinha lá quietinha, resolve as tuas tretas com você mesmo. Depois você vai atrás de manhinha que ela vai melhorar. É uma energia. A tua energia vai melhorar dela. Então, isso a gente quer dizer o quê? A gente precisa de situações que favoreçam a, a, os recursos do teu traço. A gente precisa de um ambiente que favoreça e relacionamento. Gente, isso é muito importante. Para os nossos traços, situações, ambiente e relacionamento são as três coisas que a gente tem que cuidar. Os traços da gente, a gente tem que cuidar, a gente tem que cuidar da gente. Se eu sou uma rígida, eu sei que eu preciso daquele momento de glamour. Então, eu vou dar um momento de glamour para ela, como brinde. Amor, hoje você vai. Menina, você, por exemplo, Flávia, você é aquela mulher que, se eu der qualquer coisa para você realizar, você vai lá e realiza. Você nem vai pensar. Você vai dar, você vai me dar pronto. Você vai me dar pronto. Mas se eu pedir para você pensar, você não vai pensar, não, porque você usa mais o coração. Entendeu? É cheia de emoção. Aí, É. qual que é o risco? Dependência emocional. Porque com certeza existe algumas coisas que tá levando você todo dia para o buraco, a dependência emocional. Então, essa dependência emocional faz a gente voltar para o mesmo lugar todo dia. Todo dia. Ah, você dependia, por exemplo, digamos que você dependia de um ok do teu marido. Você dependia de uma resposta. Você ia fazer algo, você dependia que ele, ou a tua mãe, ou algum amigo desse um ok, e não deu. Você volta para casa e come, e come, e come. Mas isso não é que você está fazendo porque você quer, tá? Aquilo já vem automaticamente. Então, a partir de hoje, você tem um exercício. Tudo que você pegar na mão para comer, você vai perguntar: estou comendo? Tá. Tudo, 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 tudo. Você vai beber, você vai na geladeira, abrir a porta da geladeira, você vai olhar e vai dizer, mas por que eu estou fazendo? Por que eu estou comendo isso? Aí você vai lembrar, não, eu acabei de almoçar, para que eu estou comendo isso? Deixa aqui bonitinha, a gente vai fazer outra coisa. Menina, isso vai mudar, mudar. Sabe aquele planejamento que é judeu, frutas? Na hora que você, não é que tem que comer todas as frutas. Você vai comer a fruta que tem que comer, aí na hora que você deu a doida, você tá lá na porta da geladeira. Antes de dormir, sabe aquela coceira que você tem? É por quê? Porque você não está usando a sua comunicação. Você não está falando, você está atropelando. No Sim. dia que você souber usar a sua comunicação, ter uma comunicação assertiva, fazer algo que te... Ah, menina, a tua fome passa. Sim. Entendeu? Tá sendo muito perfeita, assim, no que você tá falando. Um pouquinho só do que você me conheceu, você já tá me falando exatamente o que eu sou Eu tô e te com falando certeza a só o Ju que eu tá gostei. reconhecendo essas características. Porque muitas coisas do que você falou, inclusive esse exercício de olhar para a comida e falar assim, eu preciso disso, isso já tem me tirado muito de situações, né? Então, essa semana, para mim, do grupo tem me mudado bastante. São depois de 21 dias que as coisas começam a mudar, e de fato o grupo me ajudou demais. Eu não estou ali toda hora, tudo, mas eu realmente, nesses 21 dias, essa é a primeira semana que eu estou muito controlada. Então, assim, hoje eu fiz minhas alimentações por fome. Em nenhum momento o café, o almoço que eu almocei hoje, depois não teve o docinho que tinha tarde. Então, assim, eu estou muito bem hoje. Hoje é um dia que eu posso dizer que, em relação à fome emocional, hoje eu estou muito bem. Mas isso em muito tempo, assim, sei lá. Meu filho está com 2 anos. Eu fiz um programa da Ju há 2 anos atrás, um pouco mais. Então, eu estou mais de 2 anos, assim, nessa constância. E chegou o momento que minha saúde disse, basta. Mas também tem a questão da fé, a questão do espiritual, que foi quando eu falei para ela, Ju, socorro, pedi socorro. E foi quando ela me pôs no grupo e falou, olha, vai ter um grupo assim que vai mudar, fica lá. E foi isso, Marisa, é o que está acontecendo. E eu cheguei até você e estou conhecendo tantas histórias parecidas e gente que está se curando com você. Então, acho que Deus não faz nada por acaso, né? Acho não, ele não faz nada por acaso. Ele não dá um ponto, ele não põe nada no lugar que não esteja, que não é para estar ali, entendeu? Então, eu me sinto muito abençoada de ter conhecido todas vocês. Que bom, fico feliz.
Deixa eu responder aqui. Ó, a Gleice colocou um bebê que foi abandonado pelo pai e mãe na fase adulta, ela fica muito ciumenta. Então vamos lá. Imagine você que uma criança que foi abandonada pela mãe e pelo pai, ela precisa de pessoas. Vocês lembram? A oral, com certeza ela tem uma oralidade alta. E ela precisa de pessoas. Ela quer pessoas, mas ela quer pessoas para ela estar ali do lado, para ela ajudar, para ela faz tudo por pessoas. Só que dependendo da idade que ele foi abandonado, por que ele fica com ciúmes? Porque ele tem, é como se na cabeça dessa criança ele fosse abandonado sempre. Então, os ciúmes vêm porque eu não quero perder aquela pessoa. Eu não quero perder aquela pessoa. Quem tem ciúmes? Quem tem dependência emocional por alguém, porque quem não tem, não tem ciúmes. Quem foi? Quem tem também, porque ali, além de ter o abandono, com certeza ela tem o quê? O traimento também. Ela se sentiu traída pelo pai, traída pela mãe por ter ido embora e deixado ela. Então, tem dois traços que pode estar na dor, que pode levar essa pessoa para ter ciúmes. Ciúmes, porque não, essa amiga é minha, eu não vou dar essa amiga para ninguém, imagina. Aí você conheceu, por exemplo, a Kátia. A Kátia vai dizer, a Má, nossa, não, a Má não vai se relacionar com a Flávia, não. Imagina, a Má é minha amiga, eu não vou deixar a Má ficar com amizade com ninguém, não. Por quê? Porque isso já é dependência emocional, tá, gente? A oralidade, quem tem o traço de caráter oral, que sofreu o abandono, ela faz isso porque ela não quer ser abandonada de novo. O ciúmes pode estar vindo também por causa do tradimento. Então, se sentiu traído, se sentiu abandonado, isso aqui dá um revertério na cabeça da pessoa. Cresce um adulto que só de olhar ele já está com ciúmes. Você olhou para aquela pessoa, você viu? Você falou assim daquela pessoa, você viu como você falou? E aí é uma ciumeira. E aí eu tenho uma coisa, ela fica arrogante, tá? Uma pessoa que tem digamos, uma rígida alta, um traço de caráter rígido alto, e que não sabe, porque ela gosta de controlar. Os ciúmes vêm do quê? Do controle. Eu controlo, 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 controlo. Quando sai do controle dela, ela fica arrogante. E aí ela fica pesada. Por quê? Porque ela acaba com o ser humano, tá, gente? Quando ela fala mesmo jogando na cara muitas vezes, falando coisas que vai machucar muito a pessoa. Maravilhoso, né? Mas tenho duas dúvidas. Pode mandar as dúvidas. Oi, oi. Boa tarde, gente. E eu me identifiquei bastante, continuei ainda me identificando bastante com o traço rígido, né? Que você vai falando, só fica assim, dando risada. Falei, gente, do céu, sou eu mesmo. Aí o traço rígido e o oral, né? E a dúvida que eu tenho duas dúvidas. A primeira eu consigo identificar o traço do meu filho? Ele tem 3 anos, ou eu não tenho como identificar ainda porque ele é muito novinho? Até os 5 anos, esses traços estão em formações. O que que você pode fazer com uma criança de 3 anos? Evitar que você faça ele passar por situações, por exemplo, há 3 anos ele deve estar te manipulando, ele está começando a manipular, ele está começando a dar os passinhos. Então, quando ele faz isso, ele percebe, e você, observa isso. Quando ele fizer isso, você vai e abraça ele, dá beijinho, ele vai fazer de novo. Aí você vai fazer o que com ele? Amor, faz isso, que aí você vai negociar com ele. Se você quiser que ele faça mais, o negociar aqui é abraço. Ele não tem, gente, a criança não tem a mente consciente, ela só tem inconsciente. Então você vai querer ensinar coisas que ela não vai aprender agora, tá? Ela vai deixar tudo lá no inconsciente. Quando a criança chega nos 7 anos, aí ela passa a ter a mente consciente. É quando ela fala, eu sei, eu sou dona de mim, agora eu posso dizer não, eu posso dizer sim. Então, cuidado, porque às vezes a gente quer corrigir muito, a gente quer que aquela criança não sinta determinadas coisas e a gente acaba castrando, correntando as coisas. Ju, o que eu digo é deixa Não, fluir, só observa. Aquela coisa que você quer que potencialize, você faz ele fazer mais vezes. Aquilo que Magari pode ser uma coisa ruim, você corrige, mas corrigir o quê? Fazendo ele ver
que o que você fez é certo, o que ele fez é errado. Ele vai aprender. Criança não aprende a gente falando, tá, gente? Criança aprende você fazendo. Então, muitas vezes, o pai e a mãe ficam lá assim, ó, no celular, o tempo inteiro. E diz para a criança, você fica no celular, ele vai querer usar, porque ele vê o pai e a mãe fazendo o tempo inteiro. Então, se você não quer que a criança vá para o celular, porque eu tenho certeza que ele é assim, a criança de 3, 4 aninhos, ele já começa a dizer o quê? Mãe, como eu te amo, mãezinha, dá beijinho, abraça, mamãe. Aí vai lá e pega o celularzinho, ou vai lá e pega alguma coisa. Por quê? Porque ele está manipulando. Ele está dando, mas isso é uma manipulação saudável, tá? Ele não pode crescer fazendo isso. Ou você, por exemplo, não pode manipular o teu filho, porque ele vai ver você manipulando ele. O que que é manipular? É você fazer ele fazer algo que é bom só para você, entendeu? Você Aham. quer que ele durma, ele não quer dormir. Aí você vai e fala assim para ele: se você dormir, eu te dou tal coisa. Ele não quer dormir de jeito nenhum, mas ele quer muito aquela coisa. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai fechar o olhinho, mas como é criança, ele vai acabar dormindo. Aham. Isso é manipulação. Isso aqui é manipulação, não é negociação, tá? Então você tem que fazer e levar ele para situações que você vai negociar com ele. Se você manipular ele, aí ele vai crescer manipulando todo mundo, tá? Mas treinando Maravilha. assim, a gente só pode entender o traço dele depois que ele completar a fase, que é depois de 7 anos. E Tá Má, bom? tem como a gente mudar os traços? Ou sempre vai ser tipo, eu sou rígida, eu vou ser rígida até o fim da vida? Ou tem como a gente ir mudando os traços conforme a fase que a gente está vivendo na nossa vida? Agora eu vou te falar um negócio. Olha a tua carinha, a tua boca bonitinha, tudo. Você pode fazer o que você quiser. Você pode tirar os lábios, você pode fazer o que você quiser. Você pode estudar para ficar, sei lá, presa em um lugar, para poder querer aumentar a tua, como é que fala? O esquizoide. Você pode querer inventar um psicopata. O que é teu é teu. Aquela percepção que você teve na infância. Acabou a tua infância. Você pode potencializar a rígida e a rígida levar todos os outros traços. Por exemplo, o traço da rígida é do realizar. Aí você começa a falar para ela assim: ah, meu amor, mas hoje a gente vai ter uma palestra. Eu preciso do oral. Daqui a pouco você vai subir, mas a oralidade vai estar aqui planejando, o psicopata vai estar comigo, que a gente vai montar tudo isso aqui, e aí você sobe no palco e faz a festa. Entendeu? Você tem que usar as forças dele. Tem muita gente que diz que o traço você pode potencializar um e deixar o outro. Não, Ju. Cientificamente falando, não. Você nasceu assim. Deus não vai só se você entrasse no útero e tivesse as percepções diferentes para que hoje você mudasse o teu traço. Você pode potencializar, é diferente, tá? Você pode Tá. potencializar um e levar os outros todos, mas mudar, sair de uma rígida para ir para uma psicopata como o primeiro, não, você vai voltar. Pode ser que o psicopata hoje está agindo mais, a rígida sai um pouquinho de cena, mas o teu traço principal é sempre por exemplo, é aquele traço que está dominando ali, tá? Perfeito, lindona, obrigada. De nada. Gente, olha, alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu tirar aqui a gravação.